Então, continuando, a gente está na terceira parte dessa aula introdutória aqui para quem está chegando aqui no LAMP Extreme. E a gente está falando dos pilares da prosperidade, que é o comportamental, o sistêmico e a lei da atração. Eu ainda estou no sistêmico, calma. E aqui é tudo um resumo de tudo para quem está chegando agora poder se situar, se familiarizar aqui com esse ambiente e com os assuntos que a gente vai abordar. Então tem uma questão sistêmica, que eu até falei no workshop privado que a gente fez, que eu não falo publicamente, você não vai ver isso no meu canal do YouTube. Porque é tão polêmico e não tem explicação científica, e nada do sistema tem, nem na lei da atração tem, então a gente acaba evitando falar, para evitar que banalizem um conhecimento com tanta profundidade. Você nasceu de cesárea ou de parto normal? Você sabia que uma pessoa que nasce de parto normal, ela estreia na vida? Ela faz um esforço para nascer. Esta pessoa, ela vem com mais força para a vida. E ela tem mais força de ação ao longo da vida dela. Ela é uma pessoa mais ativa. A pessoa que nasce de cesárea é uma pessoa que ela não demandou esforço. Pode até ser que a mãe dela tenha ficado em trabalho de parto horas ou dias, mas que no fim precisou fazer um fórceps, precisou fazer uma cesárea. Então a estreia dessa pessoa no mundo é com a ajuda de alguém. A energia vital desta pessoa é um pouco diferente. Ai, Caterine, você está julgando. Não estou, porque eu nasci de cesárea. Então, se fosse um julgamento, eu não estaria defendendo aqui quem nasceu de parto normal. Então, não é uma defesa, é uma constatação. Isso quer dizer que nós que nascemos de cesárea, acabamos precisando nos esforçar mais. Não é se esforçar mais para conquistar, é que para nós fazer mais é esforçado, porque a gente não estreou na vida como quem nasceu de parto normal, tá? Então tenha paciência no seu processo, exatamente o que eu vou falar o tempo inteiro aqui. Não se compare. Quem se compara sempre perde. Então, se eu já começo perdendo aqui, o outro nasceu de parto normal e eu nasci de cesárea. Se eu me comparar, eu já começo perdendo aqui. Por que isso, Caterine? Lembra que eu tô falando lá de ancestralidade, tô falando lá dos primórdios até hoje em dia. Nos primórdios não tinha cesárea, gente. Não nasceu de parto normal? Não nasceu. Não teve oportunidade. Não sobreviveu. Então a nossa espécie sobreviveu, acho que o darwinismo explica isso, né? Daqueles, quem que sobreviveu na nossa espécie? Quem não desobedeceu o pai e a mãe, porque quem desobedeceu e comeu a frutinha que não podia comer, morreu. O rebelde que fugiu de casa quando era adolescente, lá na época das cavernas, a onça comeu, não sobreviveu. Aquele que vive em bando, como todo mundo vive em bando, e que não dividia, que não equilibrava o dar e o receber, também não sobreviveu, porque cada um tinha que fazer, cada um tinha sua função lá, cada um tinha que ter sua produtividade, um caçava, o outro plantava, o outro cuidava das crianças, cada um tinha a sua função, cada um tinha sua função na vida, o seu trabalho, todo mundo trabalhava. Então a gente está pensando em sobrevivência. Quem não nasceu de parto normal na nossa espécie não sobreviveu. A mãe morria, o filho morria dentro da mãe. Era o que acontecia. Então a gente está falando aqui de uma constatação da evolução da nossa espécie, né? Somente aqueles que estavam adaptados sobreviveram. E nós carregamos essa genética dos que estavam adaptados, mas também carregamos a genética dos que não estavam. E aí, você estreou na vida ou você precisou de ajuda para nascer?
E aí a sua pergunta, será que você ainda precisa de ajuda hoje? Você precisa que as pessoas te indiquem para um trabalho? Você precisa que as pessoas te ajudem financeiramente com alguma coisa? Frequentemente você se sente sobrecarregada pela vida de adulto, de ter que dar conta de uma vida de adulto? Será? Fica com a pergunta e anota aí no seu caderno. Não tem resposta certa nem errada, tá? E aí você vai anotar aí no seu caderno como que foi sua entrada na vida. Você nasceu de cesárea, você nasceu de parto normal, de onde vem a sua força. Anota isso. Se você não tiver resposta agora, não dê resposta. Anota suas perguntas. Não vai ter o material escrito. Anote. E após algum tempo, quando a gente começar a se aprofundar um pouco mais aqui nos conteúdos, você vai entender que tem coisas que a gente não faz, que a gente não facilita para vocês, exatamente para contrariar esse cérebro reptiliano que quer tudo fácil, porque é muito mais fácil perguntar do que procurar. E aí eu vou falar uma frase do Bert Hellinger: onde começa nosso sucesso? Começa em nossa mãe. Como o sucesso pode vir até nós quando a nossa mãe pode vir até nós? O Bert Hellinger usa uma frase que eu não anotei aqui, que ele fala que o sucesso é a cara da mãe. A gente vai também descer muito nesse detalhe aqui ao longo desses meses, porque eu constelo pessoas diariamente. Então eu falo assim, se é uma coisa que eu conheço é gente. E muitas vezes vamos passar uma vida inteira nos curando de um trauma que tivemos na nossa infância. E aqui você vai aprender a ressignificar esse trauma também. Porque às vezes isso trava a sua prosperidade, às vezes não, com certeza trava. Alguns julgamentos, a gente fica preso àquilo que aconteceu no passado, aos pouquinhos você vai ver, degrau por degrau, tá? Então muitas pessoas têm questões com sua mãe. Mas por que essa frase aqui? Porque eu não estou falando de nascer. Nós somos o sucesso da nossa mãe porque nós nascemos, ponto. Ponto. Você nasceu, você está vivo, você veio, não pediu, implorou. Pode achar que não pediu, mas implorou para vir nessa alma, no sentido de consciência arcaica que eu estou falando. Então, continuando aqui pela esfera sistêmica dos 3 pilares que a gente está falando, muitas vezes nós muitas vezes não temos força para agir no mundo, para ser no mundo como um adulto seria, por uma série de questões. O que um adulto faz? O adulto ele aguenta, ele vai passar por problemas como todo mundo passa, ele vai perder emprego, ele vai perder pai, ele vai se machucar, ele vai passar por momentos de recessão, de pandemia, ele vai ter que cuidar da casa, fazer compra, trabalhar, vida de adulto. Mas a pessoa que a alma dela conseguiu adultecer, ela faz isso sem reclamações, sem autopiedade, sem vitimismo. E a pessoa que não conseguiu entrar nessa maturidade emocional, ou ela não dá conta de fazer, ou ela faz com muito peso e sofrimento. E como fica muito pesado e muito sofrido, ela faz o mínimo do mínimo. E muitas vezes isso também atrapalha a prosperidade dela. Muitas vezes existe uma dinâmica de codependência, que é um outro assunto que a gente vai falar mais pra frente com bastante profundidade. Mas essa codependência faz a pessoa ficar na esfera doméstica. O que é a esfera doméstica? Eu cresci, eu sou adulto, mas eu não saí do seio da minha família. E isso não é fisicamente, tá? Pode ser fisicamente? Pode. Moro no mesmo quintal que a minha mãe, é fisicamente. Moro na mesma casa que a minha mãe, é fisicamente. Mas você pode morar em outro país, estar ligado
nessa esfera doméstica, assim como o exemplo que eu dei do chiclete com a consciência pesada que ele tinha de não executar o serviço que ele foi pago. Então, muitas vezes, isso está na nossa alma. Você percebe que é um lugar mais profundo que o inconsciente, quando eu falo da alma da sua família? E muitas vezes essa codependência vem de lá. Como eu sou codependente, eu acabo dependendo de alguém para fazer por mim. Ou eu me torno salvador. Um codependente é um salvador também. O codependente é controlador, ele é salvador. E aí, onde começou isso? Quis salvar minha mamãe do meu papai, porque o meu papai bebia. Eu quis salvar meu papai da minha mamãe, que era uma megera, uma narcisista. E aí eu entro nesse lugar de salvador. E eu não consigo prosperar também desse lugar. Tem pessoas que nesse lugar são pessoas acumuladoras, são pessoas que causas beneficentes, mas abrem mão de si, do autocuidado, do si mesmo para fazer pelo outro, para exercer esse arquétipo, para poder ter uma boa consciência, e essa pessoa também não consegue prosperar. Muitas vezes também existe uma dinâmica de uma pessoa cujo pai e a mãe, de verdade, assim, no sentido de alma, não autorizou essa criança a entrar no mundo dos adultos. Então essa pessoa pode até morar fora, mas ela ainda funciona como criança na vida, e a gente também vai aprofundar bastante isso, porque essa é a dinâmica mais comum que tem, que é a dinâmica da criança ferida. Então essa criança que está dentro de você, que é alguém que um dia você foi, né? É o seu passado, é o seu eu do passado. Essa criança, ela não te dá força para funcionar no mundo como adulto. Existe também a dinâmica da criança birrenta, que é aquela criança que ela está sempre reivindicando, porque ela não teve algo lá atrás. Não deram, faltou. E a gente sempre, aqui, a partir de hoje, aprenda que o problema nunca é o outro, é sempre você. O problema nunca é o que o outro te fez, é como você se sente. Desse jeito a gente começa a entrar num nível de maturidade, quando a gente começa a ser protagonista de toda a nossa vida. Então, quando eu saio do lugar de o outro me fez isso, o outro me fez aquilo, e eu entro num protagonismo de entender que eu me senti de tal forma com o que o outro fez, eu me coloco num lugar de adulto e menos birrento, menos reclamão, menos reivindicatório. Por quê? Porque quando eu estou no lugar de reivindicar o que eu não tive, eu estou presa no passado, lá na minha esfera familiar, lá onde eu não tive, lá de pai, de mãe, de quem me criou, eu não recebi. E aí eu acabo funcionando assim no mundo. Eu entro assim nos meus relacionamentos, então eu me comporto como criança no meu casamento, no meu namoro, no meu trabalho. Você imagina uma criança empreendendo. Como que essa criança vai ter? Não tem ninguém para mandar nela. Ela não faz, ela não acorda, ela não vai trabalhar, não faz o que tem que fazer, ela procrastina. Tá? Então essas são algumas das dinâmicas sistêmicas que a gente vê, né, que são muito comuns e que atrapalham o seu fluxo de prosperidade. Além desses pilares, a gente tem o pilar da cocriação, que é o pilar vibracional, que é o pilar de como eu mantenho o meu estado vibratório. Lei da atração é vibração. Tudo que não tem nome na ciência é metafísica, mas já explicaram por um experimento da fenda dupla que um átomo, uma massa, ela se comporta ao mesmo tempo como massa. O que é massa? Uma coisa. Um átomo é uma coisa palpável. Ela se comporta como átomo e como onda. Ó, isso aqui é um controle remoto. Eu vou apertar ele, a luz apaga. É uma onda que vai apagar a luz. Do mesmo jeito que o rádio, quando eu ligo meu Spotify,
Eu dava o exemplo do rádio, não vou dar mais, porque é muito de velho, estava entregando a minha idade. Então agora eu vou usar o exemplo do Spotify. Você coloca lá a música no seu Spotify, não toca? Não tá lá na playlist não sei de quem? Você não tem acesso à playlist dos outros? Ondas de informação. Eu emano ondas através dos meus sentimentos. Quem cria os meus sentimentos? O que eu penso. E é difícil controlar pensamento. E a gente vai falar muito disso, pela visão de saúde mental, pelo lado mesmo de biológico, como é complicado momentos de vida muito difíceis, mas o pulo do gato é fazer todo dia o que tem que ser feito, inclusive no vibracional. KT, tô na merda, tô mal, Vocês vão ter exercícios aqui para isso, tá? Vocês vão ter acesso a tudo, não adianta querer passar tudo de uma vez, é impossível. Mas devagarinho vocês vão aprendendo, mas o que eu quero que vocês façam aqui? Ouçam as meditações que tem no canal da Nick. Eu tenho um canal que chama Pare... Nem sei o nome do meu canal. Pare, medite e respire. Eu acho que é isso o nome do canal. Pare, medite e respire. Nesse canal também tem algumas meditações, tem orações, tem determinadas orações que eles melhoram o nosso campo. Eu sempre separo espiritualidade de vibracional, tá? As pessoas não separam. Eu separo. Por quê? Porque aconteceu comigo. Eu tinha uma vida espiritual e minhas coisas não iam bem, meu vibracional estava baixo, até que eu comecei a estudar e ver que tudo aquilo que eu fazia de rezar, de ir no centro, de tomar passe, não melhorava porque a minha vibração não subia. E eu comecei a entender que eu tinha que alterar a minha vibração. E isso também é uma dinâmica muito comum. A pessoa vem e fala assim, eu faço Ho'oponopono porque eu perdoei tal pessoa, porque para mim tá tudo bem, a pessoa me fez tal coisa, imagina, eu perdoei, porque nossa, eu sou Deus para perdoar, né? Que brincadeira, tá? E a pessoa, ela tá com a vibração muito ruim, ela tá dentro dela se sentindo vítima da vida, não aceitando o destino dela. Como que você vai começar então hoje o caminho em direção à prosperidade? Sair do lugar de vítima. Quem é a vítima? Tudo dela é maior, tudo dela é pior, a dor dela é maior, o luto dela é pior que de todo mundo, o desemprego dela é pior, o relacionamento dela que ela terminou, nossa, mas ninguém sentiu o que ela sentiu. Ela tem um arquétipo do mártir e ela se compraz do sofrimento dela. O sofrimento dela vira uma causa onde ela se enaltece, ela se envaidece. Que tal você começar a se envaidecer das suas superações? Que tal quando você sentir uma pontinha de dó de si mesmo, você pensar, tá todo mundo aqui amassando barro, eu também. É só mais um desafio, é só mais um obstáculo, amanhã vai ser outro dia. Eu amo um filme velho para caramba que chama O Vento Levou. Essa frase, amanhã é outro dia, é a frase da Scarlett O'Hara. Esse filme tem no YouTube, ele deve ter umas 3, 4 horas. O filme é muito velho, o filme é lindo. E a Scarlett, ela é uma garota mimada, ela é filhinha do papai, e aí ela perde tudo. E ela, cara, ela tem um monte de traço de caráter que muitas pessoas vão ficar irritadas, mas eu acho ela uma heroína. E assim, o filme foi feito para mostrar que ela é uma heroína. Porque ela tá na merda, ela se fudeu e ela fala assim, amanhã é outro dia. Então eu quero que você fique com isso a partir de hoje.
Sempre que você se julgar vítima do destino, vítima do acaso, o outro me fez, se coloque como protagonista e fala, eu vou me levantar daqui, eu não vou ter dó de mim. Isso é o começo para aumentar a sua vibração, tá? Se você é novo aqui, se é o primeiro contato que você tem com LAMP, com Nick, com KT, comece então hoje, porque quem não é o primeiro contato está cansado de saber disso. Muda a sua playlist do Spotify, muda as séries que você assiste no Netflix, muda as coisas que você assiste no YouTube. Televisão aberta, gente, nem pensar. Não tem, o máximo que você pode assistir é um GNT, uma receitinha de alguém, entendeu? Porque não tem nada que presta na televisão. Tudo que tem vai baixar a sua vibração. A gente vai descer no detalhe ao longo dos meses aqui, falar de Matrix, falar do pão e circo, né? Que a gente aprende isso lá na escola quando é criança, a gente não sabe como funciona isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. E eu não quero vomitar um monte de coisa para vocês agora nesse primeiro dia de aula, tá? Nessa primeira aula. Então, ora e vigia os seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, o que você assiste, as músicas que você ouve, os filmes que você assiste. Faz a listinha lá da sua rotina, o que você pode mudar na sua rotina e se faz as perguntas, como que você nasceu, que padrões que eu percebo que eu tenho aqui do meu pai, da minha avó, e isso já é o começo para essa primeira semana. Nos vemos na próxima. Um beijo da KT e namastê.